prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, mais uma vez aqui no nosso canal, leitura bíblica diária para mais um vídeo. E eu já te pergunto, se não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, compartilhe, deixe seus likes e também toque o sininho de notificação para receber novos vídeos quando postarmos aqui no canal. Bem, meus irmãos e amigos, então para começarmos vamos fazer aquela nossa pequena oração, mas que é grande para o nosso Deus. Querido e amado Pai, mais uma vez aqui no nosso canal, que leva a Tua palavra, Pai. Estas palavras que Tu deixaste escritas naquele Teu livro santo, a Bíblia Sagrada, Pai. Palavras estas de amor, carinho, Pai. Palavras essas que levam até Ti, que é o nosso alvo, Pai. Palavras essas que nós devemos levar a todas as criaturas, Pai, em todos os locais deste nosso grande mundo, Pai, que Tu deixaste, Pai. Por isso que a gente já Te agradece, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, então hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa leitura, e hoje continuação da história da Bíblia. Como a gente já tem visto, essa é a terceira aula da nossa história da Bíblia. E a continuação do Antigo Testamento. Esta é a segunda parte do Antigo Testamento. A formação do cânon do Antigo Testamento. A lista de livros do Antigo Testamento muitas vezes leva ao seguinte questionamento: como foi decidido de que determinado livro deveria ser reconhecido como palavra de Deus? A resposta diz respeito à formação do cânon do Antigo Testamento. Primeiro, a palavra cânon deriva de uma palavra grega que basicamente indica uma vara, resta ou medir, ou seja, de forma simples, podemos dizer que cânon é uma régua. Com o tempo, essa palavra passou a ser aplicada para indicar a relação de livros considerados sagrados, por terem sido inspirados por Deus e que, portanto, regulamenta a fé e a conduta cristã. Não é nada fácil estudar a formação do cânon do Antigo Testamento, porque isso aconteceu há muito tempo, mas de forma resumida, parece que quando finalmente os livros do Antigo Testamento começaram a ser escritos, esses livros foram sendo naturalmente recebidos pela comunidade da aliança como a genuína palavra de Deus. Então, antes mesmo do cânon do Antigo Testamento ser fechado, os livros que já tinham sido escritos anteriormente eram considerados sagrados pelos israelitas. Por exemplo, no templo dos juízes de Israel, a escritura do Pentateuco já era recebida como a palavra de Deus, bem como no tempo dos profetas, os escritos anteriores também já eram aceitos. Isto indica que os livros do cânon do Antigo Testamento sempre possuíram um caráter autoidentificador. Da mesma forma como o Espírito Santo inspirou a Escritura, ela também operou nos corações dos povos de Deus,
para que a Escritura fosse reconhecida como a autoridade legítima sobre a qual os crentes devem se submeter. Ao longo do tempo, os escritos individuais foram sendo agrupados numa coleção, mas apesar de posteriormente alguns concílios terem sido organizados como o objetivo de tratar de questões da canonicidade dos escritos do Antigo Testamento, a verdade é que a fixação do cânon como conhecemos hoje não resulta da vontade humana, mas da providência de Deus. Providencialmente, Deus agiu através das ações humanas em todo o processo de formação do cânon, desde a sua origem até a sua preservação e aceitação pela comunidade judaica. O Antigo Testamento para a Igreja Cristã. A Igreja Cristã acompanhou o entendimento da comunidade judaica na recepção do Antigo Testamento como a palavra de Deus genuína. Nos dias do Novo Testamento, a coleção de livros do Antigo Testamento já estava completa. Inclusive, o Antigo Testamento era a Bíblia usada por Jesus e pelos apóstolos. O fato de frequentemente o Novo Testamento se referir aos escritos do Antigo Testamento como as Escrituras significa que naquele tempo o cânon do Antigo Testamento já existia como uma coleção fechada. Vê Mateus 26, versículo 54, João 5, versículo 39, Atos 17, versículo 2. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro que os livros do Antigo Testamento testificavam dele. Lucas 24, versículo 44. Apenas no Evangelho de Mateus há pelo menos 31 citações diretas do Antigo Testamento nos ensinos de Jesus. Numa dessas citações, Jesus faz referência às mortes de Abel e de Zacarias. Mateus 23, versículo 35. A morte de Abel está registrada em Gênesis 4 e a morte de Zacarias, citada por Jesus, está registrada em 2 Crônicas 24, versículo 22. Isso é interessante, porque na organização bíblica hebraica, Gênesis é o primeiro livro, enquanto que Crônica é o último livro. Essa parece ser uma boa indicação de que nos dias de Jesus, o Antigo Testamento já era visto como uma coleção completa que se encerrava no livro de Crônicas. A igreja primitiva igualmente aceitou o Antigo Testamento como canônico em suas epístolas, endereçadas a diversas comunidades cristãs. Naquela época, os apóstolos fizeram muitas citações do Antigo Testamento. Inclusive, o apóstolo Pedro escreveu especificamente sobre a inspiração das Escrituras do Antigo Testamento. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Mas no tempo do Novo Testamento, o idioma mais comum era o grego. Então, geralmente, os cristãos primitivos usavam a Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento.
realizada no período intertestamentário. Um fato importante é que a Septuaginta trouxe também alguns livros adicionais com alguma importância religiosa e histórica, mas esses livros jamais foram reconhecidos como canônicos pela comunidade judaica e pela Igreja Cristã dos primeiros séculos. Porém, depois da Reforma Protestante, a tradição católica reconheceu a canonicidade desses livros, incluindo-os em sua coleção do Antigo Testamento. Contexto e geografia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento registra uma história que vai desde o início dos tempos até o período do pós-exílio, quando o povo judeu construiu a cidade de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônios. Obviamente, isso significa que há uma riqueza de detalhe muito grande nos relatos do Antigo Testamento. De forma específica, o pano de fundo dos acontecimentos do Antigo Testamento foi o Oriente Próximo. As histórias veterotestamentárias ocorreram nas regiões da Mesopotâmia, Sírio, Fenício, Egito, Península Arábica, Palestina e Península Anatoliana. Portanto, devido a toda essa abrangência, os livros do Antigo Testamento foram escritos nos mais diversos contextos, como migrações, guerras, derrotas, vitórias, cativeiros, libertações, restaurações e etc. E por isso que muitos personagens, acontecimentos históricos, reinos e impérios são citados no Antigo Testamento, mas diferentemente das leituras mitológicas das culturas pagãs, o Antigo Testamento jamais se propôs a esconder as imperfeições dos seus personagens. Isso acaba revelando um cenário dramático que expressava a necessidade de um redentor para a humanidade. Mensagem do Antigo Testamento. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento relatam a história da criação do mundo e a formação do povo de Israel. Esses livros mostram que a família de Abraão foi acolhida por Deus e, através dela, as nações de Israel foram formadas. Essas nações cresceram durante o tempo em que estava no Egito, onde foi poderosamente libertada por Deus. Depois Deus guiou essa nação pelo deserto, rumo à terra prometida. Durante esse tempo, a lei foi dada, regulamentando a vida civil e religiosa da comunidade da aliança. Os livros históricos registram os acontecimentos que ocorreram desde a chegada dos israelitas à terra prometida até o período pós-exílio. Esse foi um espaço de tempo de quase 1000 anos. Nesse período, primeiro o povo de Israel foi organizado em confederações no tempo dos juízes e depois foi unida numa monarquia. Mas após o reinado dos reis Salomão,
e o reino unificado de Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Por causa do pecado, ambos os reinos foram conquistados por nações estrangeiras. Primeiro, o reino do norte foi conquistado pelo Império Assírio e depois o reino do sul foi conquistado pelo Império Babilônico. Já os livros proféticos existem os oráculos de Deus através dos profetas durante todo esse período. Por fim, os livros poéticos foram escritos ao longo deste período. O livro de Jó conta a história de um homem que provavelmente viveu no período patriarcal. O livro de Salmos traz uma coleção de cânticos desde os tempos de Moisés até o tempo da monarquia, quando também foram escritos os demais livros poéticos. Mas, de forma geral, a grande mensagem do Antigo Testamento é a história da redenção que continua também no Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento prepara e anuncia o que é revelado e cumprido no Novo Testamento. Nesse sentido, o Antigo Testamento mostra como Deus escolheu para si um povo através do qual seu Filho haveria de vir ao mundo. A mensagem do Antigo Testamento revela a forma como Deus preparou todas as coisas para que o seu propósito redentor fosse cumprido. A importância do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a escritura sagrada e, portanto, indispensável a todo cristão. O apóstolo Paulo escreve que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Então ninguém tem permissão para descartar qualquer parte da Escritura dada por Deus. Além disso, o escritor de Hebreus explica que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Hebreus 1, versículo 1. Isso mostra o caráter preparatório do Antigo Testamento. Jamais poderia entender o Novo Testamento e reconhecer a importância da obra de Cristo sem o Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento é um testemunho claro das ações soberanas de Deus na história. É uma prova nítida da identidade de Cristo e absolutamente impossível pensar no conceito da salvação pela graça mediante a fé se o Antigo Testamento não for recebido como palavra de Deus. Romanos 3, versículo 21, 2 Timóteo 3, versículo 15. Embora os crentes estejam agora sob uma nova aliança em Cristo, a mensagem do Antigo Testamento não foi invalidada. Essa mensagem continua revelando a verdade de Deus aos mundos e a seu propósito de salvação, para o louvor de sua glória. Por fim,
O próprio Cristo fez uso da escritura do Antigo Testamento. Então, se essa escritura foi importante para Cristo, certamente ela também é indispensável para nós. Bem, meus amigos, essa é a segunda parte do Antigo Testamento da nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixe seus likes, deixe seus comentários, compartilhe e toque o sininho de notificação para receber novos vídeos. Então, meus irmãos e amigos, uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia em nome do nosso grandioso Deus. Amém.